Vamos à leitura diária de segunda-feira, Gênesis 18, 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Neste versículo, Abraão está intercedendo por Jó a fim de salvá-lo da destruição que aconteceria nas pecaminosas cidades de Sodoma e Gomorra. Se houvesse mais justos ali, Deus pouparia as cidades, mas infelizmente não havia, e o juízo de Deus ali chegou. Ló e suas filhas salvaram-se por causa da intercessão de Abraão. Da relação incestuosa de Ló e suas filhas nasceram Moabe, de onde veio os moabitas, e Ben-Ami, de onde vieram os amonitas, duas nações que se tornaram inimigas dos descendentes de Abraão, os israelitas. Por isso, Deus, que vê o futuro, nem sempre responde às nossas orações a respeito de coisas ou uma pessoa. Isto por causa das consequências prejudiciais que poderão acontecer no futuro. Não murmure quando Deus não responder ou não atender às suas orações. Deus está no controle. Deus abençoe em nome de Jesus. Leitura diária de terça-feira, 2 Reis 17, 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. A nação de Israel, reino do norte, que se desligou do reino do sul, Judá, no reinado de Reoboão, depois da morte de Salomão, foi levada ao cativeiro assírio, depois de ser governada por vários reis desviados e cruéis, e porque o povo israelita afastou-se de Deus e seus mandamentos. O rei assírio mandou para Samaria, antiga capital de Israel, no reino do norte, várias nações pagãs e de outra cultura e costumes. Estes novos moradores de Samaria foram atacados por leões. O rei assírio enviou sacerdotes que ensinaram os samaritanos a lei do Deus de Israel. Aprendemos aqui que para salvar os pecadores, Deus fala de muitas maneiras e usa de muitas situações para que se arrependam e voltem-se para Deus. Ninguém recebe punição divina sem que Deus não os tenha avisado antes. Devemos buscar ao Senhor e se arrepender enquanto é tempo. Deus abençoe a sua vida. Leitura diária de quarta-feira, Jeremias 24 e 10. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Espada, fome e peste são agentes da ira divina. Neste versículo, Deus está revelando ao profeta Jeremias a forma como os judeus serão levados em cativeiro para a Babilônia. O juízo sobre eles será pesado por causa da desobediência, abandono da fé, seus pecados, falta de arrependimento e conversão. Esta maneira de Deus trabalhar possibilitará que eles abandonem a idolatria para sempre. É um mal que resultará numa purificação. Aprendemos aqui que Deus é soberano e faz como quer. Se Ele determinar o sofrimento para que alguém se salve dos seus pecados, certamente o sofrimento acontecerá. O sofrimento é uma escola de Deus para aperfeiçoamento da fé. Deus abençoe a sua vida. Leitura diária de quinta-feira, Jeremias 29 e 10. Persegui-lo-eis com a espada e com a fome e com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio, entre todas as nações, para onde os tiver lançado. A trilogia da morte, espada, fome e peste, envolve destruição e diáspora. Com a invasão da Babilônia prestes a acontecer à terra de Judá, o profeta Jeremias antecipa os avisos divinos ao povo judeu. Nesta invasão, muitos morrerão. Os que ficarem vivos passarão grande fome, e a doença tomará conta do povo, e eles serão expulsos da sua casa, terra, nação, para viverem numa terra estranha. Tudo porque não deram ouvidos a Deus, não guardaram os mandamentos do Senhor, foram rebeldes e duros de coração. Lá no cativeiro, eles sentirão saudades do templo, da cidade de Jerusalém, da lei do Senhor, sentirão a falta e a necessidade de ter Jeová ao seu lado. Deus corrige a quem Ele ama. Com certeza, muitos serão salvos por meio de lutas, provas e dificuldades. Por amor e misericórdia, Deus salvará muita gente através do sofrimento aqui na terra, para não sofrer eternamente no futuro. Deus abençoe a sua vida. Leitura diária de sexta-feira, Daniel 12:1. E naquele tempo,
se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O juízo divino sobre os judeus é o prenúncio da grande tribulação. Basta ler as manchetes dos jornais ou assistir aos noticiários para saber que as aflições deste mundo estão a cada dia pior. Temos visto o terror que os milhares de refugiados, vindo de diferentes nações, têm enfrentado para conseguir abrigo nos países europeus. Milhares de pessoas, inclusive crianças, morrem diariamente em busca de um lugar seguro e digno para viver, fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo das enfermidades. Todavia, nada se compara com a grande aflição que virá sobre a terra durante a grande tribulação. Será um tempo de aflição e angústias incomuns, porém aqueles que fazem parte da igreja do Senhor não mais estarão neste mundo. A grande tribulação será o juízo de Deus sobre as nações ímpias da terra que não se arrependeram dos seus pecados. Este período de aflição vai durar 7 anos e os que ficarem aqui na terra verão a manifestação do governo do anticristo, que possamos viver em santidade, mantendo sempre as nossas vestes alvas, a fim de sermos arrebatados por Cristo. Da lição bíblica de EBD de primeiro trimestre de 2016, cujo título é O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos, do comentarista Elinaldo Renovato, lição 8, A Grande Tribulação. Deus abençoe a sua vida. Leitura diária de sábado, Lucas 21, do 21 a 24. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Os ditos de Jesus nesses versículos citados começam com uma pergunta dos seus discípulos. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Estes versículos estão falando sobre o aviso de Jesus Cristo referente à tomada de Jerusalém por Roma. Em 30 de agosto do ano 70 d.C., cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. O episódio punha fim à grande revolta judaica que desde o ano 66 vinha provocando motins e atentados contra cidadãos romanos em protesto ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Do site ensinaristória.com.br, linha do tempo / saque de Jerusalém, destruição do Templo de Salomão / blog Ensinar História de Joels Esther Domingues. A Bíblia está avisando, já tem muito tempo, sobre a vinda de Cristo, sobre a perdição eterna, sobre a segunda morte, sobre a condenação eterna. Porém, muitos não dão ouvido ou rejeitam a oportunidade da salvação. Mas o que Deus determinou acontecerá. Deus abençoe a sua vida.